Olá, seja bem-vindo a esse canal. Você é muito bem-vindo e bem-vinda a esse canal que foi criado para te abençoar. Eu não tenho dúvida disso. Eu, evangelista Diego Baracho, estou comprometido a ser instrumento, profeta de Deus para abençoar a tua vida, tá? Não se esquece de deixar o seu like, de ativar o sininho aí, se inscrever nesse canal, para que toda vez que a gente coloque um vídeo aqui, né, você seja avisado de primeira mão, tá certo? Seja muito bem-vindo ao Momento de Luz e mais uma poderosa direção de Deus. E a palavra que eu quero trazer para você agora, ela está em Mateus capítulo 17, seu versículo 24, tá? Deixa eu ler para você. E chegando ele a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: Vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra o tributo ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Disse Pedro: Dos alheios. Disse Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe a subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Paga-o e dá-o por mim e por ti. Amém? Então, o que é que eu entendo nesse texto aqui? Eu já quero colocar como tema para você o seguinte: o que é mais importante para você? O teu direito ou o reino de Deus? Volta a dizer o tema. O que é mais importante para você? O reino de Deus ou o seu direito? Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus deixou claro para Pedro que ele tinha direito de não pagar tributo. Pensa comigo, Pedro chega de mais uma jornada de cura, de milagres e maravilhas e de orientação do Senhor Jesus ao povo, e Jesus entra em casa e ele é pego pelo cobrador de impostos do momento ali, que inquire ele no sentido de: o seu mestre não paga tributo? Pedro, no susto, disse: paga. Só que eles não tinham nenhum dinheiro naquele momento. E quando Pedro vai entrar em casa, Jesus antecipa ele e diz: Pedro, o que te parece? O que parece para você? De quem cobram os reis da terra o tributo? É dos filhos é quem moram ali naquela terra, né? Ou dos alheios os que são de fora? Pedro disse, parou e pensou e disse: Senhor, é dos alheios. Aí Jesus disse: logo os filhos não precisam, estão livres do tributo, né? Mas para que não o escandalizemos, vai e aí você vai pegar a moeda que está na boca do peixe. Mas o que é que eu quero deixar claro para você? Primeiro, Jesus deixa claro para Pedro de que era direito dele não pagar o tributo, porque ele era filho de Cafarnaum, habitava em Cafarnaum, ele morava em Cafarnaum, tá? Então, pela lógica, pelo seu direito de cidadão, ele não precisava pagar. Só que a gente sabe que muitas vezes o diabo, de forma bem sutil, ele tenta nos colocar em uma situação em que o nosso direito pode trazer algum tipo de escândalo para o reino de Deus. Pode, de alguma maneira, né, permitir que seja gerado um escândalo. E era isso que Jesus não queria. Jesus queria sim que o reino de Deus continuasse avançando. E a prioridade de Jesus não era o seu direito terreno como cidadão. A prioridade deixou claro para Pedro, é o reino de Deus. Amém? Então, por que eu tenho dito isso? Porque sempre vai se apresentar diante da gente a oportunidade de, tomando posse de um direito que é nosso, abrir mão do crescimento do reino de Deus. Ou permitir que, através desse direito, o escândalo de alguma maneira seja gerado e o reino de Deus pare de crescer na nossa vida e através da nossa vida. Isso sempre acontece. Eu vou dar um exemplo muito claro do que aconteceu comigo. Tá? Eu trabalhava em uma empresa e aí eu fui demitido dessa empresa e aí fui por conta do conselho de alguns amigos da empresa em colocar na justiça. E quando eu fui colocar, até porque era um direito que me assistia naquele momento, porque de fato a empresa falhou em algumas áreas, e aí quando eu fui lá, entrei em contato com o advogado, coloquei, só que quando eu tive a reunião com o advogado, ele queria que eu mentisse com relação a algumas coisas, para que aquilo pudesse nos beneficiar ainda mais. E naquele momento eu estava diante de duas opções: de, por conta do meu direito, escandalizar o nome de Jesus, ou
abrir mão do meu direito e permitir que o reino dele continuasse crescendo na minha vida e através da minha vida. Naquele momento eu tinha que tomar essa decisão. Como muitas vezes acontece com você que está me vendo agora. Vem situações em que, às vezes até um direito que você tem de descansar, de não ir à casa de Deus, é um direito que você tem. Porém, isso pode atrapalhar o crescimento do reino de Deus na sua vida e através da sua vida. E naquele momento, eu disse, não, eu não vou mais colocar, pode tirar o processo, eu não vou fazer isso, porque eu não vou mentir, eu não vou pecar diante de Deus. Né? E eu tenho certeza que o meu exemplo e a minha postura naquele momento impactou aquela advogada muito mais do que se eu pregasse para ela durante 2 horas a palavra de Deus, tá? Então, naquele momento, eu abri mão do meu direito e permiti que o reino de Deus continuasse crescendo na minha vida e através da minha vida. E sempre isso vai acontecer na nossa vida. Às vezes você chega do trabalho cansado, exausto, e você tem todo o direito de descansar, só que o Espírito te convida para meditação na palavra, para um momento e um período gostoso de oração, e você tem que decidir abrir mão do seu direito para que o reino de Deus continue crescendo. Porque é Ele que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, amém? A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é isso que eu quero trazer para você como direção de Deus, sempre, quando se apresentar diante de você, a opção do seu direito e do reino, sempre opte pelo reino, porque você vai viver providências extraordinárias de Deus. Jesus decidiu honrar a Deus, né? Honrar o reino de Deus, e veio providência de Deus para ele, da onde ninguém iria esperar, da boca de um peixe que Pedro ainda iria pescar. Amém? Eu, por decidir priorizar o reino de Deus, vivi providências de Deus extraordinárias. E eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer na tua vida também. A partir de hoje, se posicione e deixe claro para quem quer que seja, inclusive para o diabo, de que sempre, quando você tiver que optar pelo seu direito e pelo reino de Deus, você sempre vai optar pelo reino de Deus. Amém? Vamos modelar o Senhor Jesus. E foi isso que ele deixou claro para, olha Pedro, o meu direito, pelo meu direito eu não preciso pagar. Mas como eu sei que o diabo vai usar isso para trazer um escândalo, vai lá, né, e eu vou pagar o tributo, eu vou abrir mão do meu direito para que o reino de Deus continue crescendo na minha vida e através da minha vida, tá certo? Recebe essa direção da parte de Deus, que ela possa impactar a tua vida, restaurar a tua vida e te firmar na rocha que é o Senhor Jesus, tá certo? Deus abençoe a sua vida e até o próximo momento de luz. Um abraço.